conhece, sou o César, casado com a Nádia, pai da Rafa. A Rafa todo mundo conhece a Rafa e não eu. E pai da Gabi, estou aqui na frente. A gente faz parte da igreja desde 2021, o ano que nós mudamos para cá, para Carapó. E mais uma vez, uma honra estar aqui servindo os irmãos, trazendo a palavra. Agradeço ao pastora, pela oportunidade mais uma vez. E continuando a série sobre mordomia familiar, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que as igrejas não falam muito, mas de suma importância, que é a parte financeira, e especificamente no âmbito familiar, sobre uma gestão financeira familiar. E por que é importante isso? Por que esse tema é importante? Porque nós vemos diversas famílias vivendo diversos conflitos, e sendo a questão financeira um dos motivos mais comuns. Falta de dinheiro, desemprego, enfim, envolvendo a questão financeira. E a gente observa, dentro dos cristãos, famílias que não tratam as finanças como Deus ordenou, né? Elas não tratam as suas vidas financeiras da forma bíblica que tem que ser. E muitas vezes são levadas por emoções, necessidades momentâneas, perspectivas momentâneas, enfim, e tudo isso vai acarretando problemas nas suas vidas financeiras. A gente observa falta de planejamento, né, falta de um orçamento ali. E por quê? Simplesmente por não saber, muitas vezes, usar o dinheiro, né, através da ganância, da cobiça, da imprudência, ou até mesmo pela falta de conhecimento sobre a vida financeira. E a gente, como brasileiro, tem a mania de acha que sabe tudo, né? Sabe tudo um pouco. E a vida financeira é a mesma coisa. Eu sei mexer com o dinheiro. Vai olhar a vida financeira do cara, tá toda arrebentada, né? E nós, como cristãos, temos a luz da palavra de Deus para lidar com isso. E nós usamos isso para diversas áreas de nossa vida. Agora, quando fala da vida financeira, a gente fala, não, Deus, o Senhor fica aí, que aqui eu sei mexer, deixa comigo. Não deixa as verdades bíblicas nos ensinar também sobre a vida financeira. Prova disso como eu disse, olhar para as famílias hoje. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, sobre financeiro, à luz da palavra de Deus. E eu quero trazer você comigo agora, presta bem atenção naquilo que eu vou trazer para você, que vai ser bastante importante. Quero falar para você, antes de começar nessa parte, de algumas verdades bíblicas sobre riqueza, porque a gente, por falta de conhecimento, demoniza a riqueza, né? O rico não é de Deus, e o pobre, ele é de Deus. E, cara, não é assim. E a primeira verdade sobre riqueza, sobre dinheiro, enfim, sobre finanças, é que a gente precisa entender que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. O Salmos 24, no verso 1, ele vai falar assim, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Nós precisamos entender, a primeira coisa, tudo pertence a Deus. Tudo. A sua vida, a minha vida, tudo. E os bens materiais que nós temos também pertencem a Deus. Você reconhece isso? Será que seu coração ele é disposto a reconhecer isso? Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos das coisas de Deus. O que é mordomos? Deus ele confiou a nós, a nossa posse, para desfrutar disso. A gente precisa entender isso, em primeiro lugar, ter isso em mente. Tudo que temos
pertence a Deus. Nós temos o costume de ostentar aquilo que nós temos ou adquirimos, e algumas vezes, glória a Deus por isso, mas a gente tem que ter em mente isso, que tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Ou você imagina que, pela sua capacidade, você conseguiria adquirir alguma coisa? Você consegue reconhecer isso? De tudo que você tem até hoje, foi Deus que confiou em suas mãos? Eu reconheço tudo que eu tenho, meus bens materiais, meu carro, enfim, algumas posses que eu tenho, eu sei que foi Deus que me deu. Eu tenho absoluta certeza, a plena convicção que Deus que na verdade confiou isso a mim. Porque Deus, Ele é tudo, Ele é dono de tudo. E se isso está te falando, cara, mas é meu, eu conquistei, eu estudei, eu me preparei, eu fiz boas negociações, é meu. A gente precisa quebrar isso. E começar a falar, Deus, isso que eu tenho, Ele é do Senhor, eu vou usar isso para a Tua glória. Quando você começa a entender isso, quando você começa a desvincular você das coisas, você começa a se desprender disso, as coisas mudam. Muitas vezes Deus, Ele não, como é que eu posso dizer isso? Ele não nos abençoa mais ainda, porque Ele vai nos perder. Nós precisamos desapegar das coisas, ter essa convicção, isso em mente, tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos das suas coisas. Amém? E tudo pertence a Ele, e Ele é a fonte de tudo. Deus é a fonte. Deus é a fonte. É dele que vem todas as coisas. É de Deus. Mais uma vez, nós se esforçamos, nós trabalhamos duro, nos capacitamos, estudamos, economizamos, e glória a Deus por isso. Mas a gente tem que entender que a fonte é Deus. Se não fosse Deus, de nada adiantaria tudo isso. Amém? Você concorda comigo nisso? Deus é a fonte de tudo. Seria em vão. O texto bíblico diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Provérbios 8, do 20 ao 21, fala assim, faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faço herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encho os teus tesouros. 2 Coríntios 9, 8 também, e Deus é poderoso para abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo em tudo suficiência, abundeis em toda boa obra. Aqui inclui também coisas materiais. Então, Deus é a fonte. Amém? Eu sou uma pessoa que busca muita capacitação, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, mas eu tenho no meu coração, Deus, o Senhor é a fonte de tudo que eu adquiri. O Senhor é a fonte. É de Deus que vem todas as coisas. De nada adiantaria eu buscar em outros lugares sem reconhecer que Deus é a fonte. Então, meu querido irmão e irmã, reconheça que Deus, Ele é a fonte de tudo que tem, de tudo que você tem na tua vida. Se você é um funcionário, embora Deus usa a empresa para te abençoar, mas Deus é a fonte. Se você é um empresário, um empreendedor, obviamente que Deus te capacitou, Deus te deu condição intelectual, Deus te deu força física, mas Deus é a fonte de tudo isso. Deus, Ele é a fonte. E é Ele que nos capacita para produzir riquezas. É Deus que nos capacita. Deuteronômio 8, 18 fala assim, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade para produzir riqueza. E meu irmão, isso não é teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade coloca Deus como nosso mordomo. Fala assim, Deus, você tem que me dar riqueza. Deus, você que tem que me abençoar. Deus,
eu estou dando uma oferta, você que tem que me dar um carro, Deus, você que tem que aumentar. Não, isso a teologia da prosperidade fala, coloca Deus como mordomo. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos mordomos de Deus. É Deus que nos capacita para produzir riqueza. É Deus que nos capacita. Embora você possa ser uma pessoa super dotada intelectualmente, uma pessoa desenrolada, vamos dizer assim, é Deus que está te capacitando. É Deus. Tem pessoas que têm o dom de adquirir riquezas. Isso é um dom de Deus. De Deus. A gente não tem glória nenhuma nisso. Deus que nos dá capacidade. Glória a Deus por isso. E continuando sobre verdades bíblicas, sobre riqueza, o segundo ponto que eu quero trazer para nós aqui, é que muitas coisas, ela tem mais valor do que dinheiro. Provérbios 22:1 fala assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Mais uma vez, muitas coisas têm mais valor do que dinheiro. Hoje, falando disso, a gente vê inúmeras coisas ilícitas que as pessoas veem, elas usam para ganhar dinheiro. Uma coisa que está bem alta hoje no nosso país são apostas. As casas de apostas. O famoso tigrinho, aqueles jogo, tem. As pessoas, elas começam a usar disso, achando que vão ganhar dinheiro fácil, e passam horas apostando. Jogo de azar, enfim, tudo isso, uma forma de ganhar dinheiro fácil, o famoso rolo, né? Fazer coisas ilícitas. E mais uma vez, muitas coisas têm mais valor do que dinheiro. Hoje as pessoas, infelizmente, estão em busca de dinheiro a qualquer custo, usando diversos artifícios para ganhar dinheiro, passando pessoas para trás, né? Se apropriando de formas ilegais. Mas tenha isso em mente. Tem coisas mais valiosas do que dinheiro. Amém? Então, principalmente eu quis frisar essa parte de apostas online, que hoje é um tema muito relevante, a gente não fala sobre isso. Se você jogar hoje no Google, na internet, você vai ver inúmeros casos de famílias destruídas. O homem ou a mulher que vendeu casa, vendeu bens para poder sustentar o vício. É comum pai de família vendendo posses que era para sustentar os filhos, para sustentar o vício, achando que isso é um dinheiro fácil. As pessoas estão enlouquecidas buscando isso. E famílias sendo destruídas. Pessoas perdendo as suas famílias por causa disso, com a promessa de dinheiro fácil. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, é um ponto que eu quis frisar aqui. Eu sei que todo mundo aqui, a grande maioria, é cristã, é evangélica, mas a gente não está isento a isso. A gente não está isento a essas coisas. Eu já vi pessoas falando assim, eu só brinco, só como esporte, mas, cara, não flerta com essas coisas. Não flerta, porque você começa, é vício. Ele começa dessa forma, começa numa brincadeirinha, num joguinho ali e tal, só para dar risada. Quando menos se espera, está perdido. Então, cuidado, não flerta com isso. E o terceiro ponto aqui, falando sobre riquezas ainda. Nós devemos utilizar o máximo da nossa capacidade em trabalho sério e honesto. Amém? Trabalho é de Deus. Trabalho é de Deus. Amém? Quem gosta de trabalhar aí? Só um poucos. Eu gosto de trabalhar. Amém? Se você não gosta de trabalhar, vai gostar a partir de hoje. Olha só que Provérbios 10:4 fala assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza.
Meu irmão, nada resiste ao trabalho. Eu gosto dessa frase, nada resiste ao trabalho. Nada resiste a uma pessoa qualificada, uma pessoa que busca sempre se aprimorar. Ela não para, ela gosta de aprender, está sempre antenada. Eu sou apaixonado por essas coisas. Nada resiste ao trabalho. O trabalho é de Deus, Ele nos dignifica. E, continuando, trabalhe com afinco, ou seja, com perseverança. O Senhor Deus nos ordena que nós trabalhemos com afinco, sem nos entregarmos à ociosidade. Provérbios 14, 23 vai falar assim, ó, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 28, 19 fala assim, ó, o que lavrar sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Então, principalmente jovens, adolescentes que não gostam de trabalhar, a Bíblia fala que não trabalha fica pobre. Tem que trabalhar. Eu não gosto do meu trabalho. Procure o que você gosta, então, mas tem que trabalhar. Isso não é sinônimo para nós sermos maníacos pelo trabalho. Há também aqui um paralelo que pessoas que ela supre algumas carências no trabalho dela. Pessoas que não dão um passeio com o filho por causa do trabalho, já viu? Eu não posso, estou trabalhando, trabalha de segunda a sexta e sábado, domingo vai fazer bico, por exemplo. Óbvio que isso, em algumas oportunidades, beleza, mas, cara, viver só dessa forma, trabalhar de dia e à noite, trabalhar de novo e a família. Eu li uma frase uma vez, que a pessoa falava assim, daqui 10 anos, as únicas pessoas que lembrarão das suas horas extras são os seus filhos. São a tua esposa, teu esposo. Ninguém vai lembrar. Mais uma vez, nós precisamos trabalhar afinco, com perseverança, trabalhar de forma digna. Mais uma vez, mas não é para ser um maníaco, substituindo o lazer familiar. E naquilo que você faz, naquilo que Deus te capacitou a fazer, seja o melhor para a glória de Deus. Seja o melhor para a glória de Deus. Lembre-se, você é um mordomo. Você não trabalha para homens, mas sim para Deus. Esse versículo eu tenho tatuado em meu coração quando fala em trabalho, que é Colossenses 3, 23, que ele fala assim, ó, tudo que você fizer, faça de coração, não para homens, mas para Deus. Fala, Deus, o Senhor é meu patrão, estou trabalhando para o Senhor. Eu faço isso diariamente no meu trabalho. Embora eu tenha os meus senhores, os meus chefes, mas o meu grande chefe é Jesus. Eu presto conta para Ele. Então, naquilo que você faz, faça para Deus, faça de coração, faça para Deus, de coração. Hoje, infelizmente, a gente vai em lugares, você vê pessoas trabalhando ali, você vê que ela está ali só por causa do salário. Te atende mal, enfim. Ela só está trabalhando ali pelo dinheiro. Cara, não trabalhe só pelo dinheiro. Trabalhe para a glória de Deus. Mais uma vez, se você não é feliz no seu trabalho, ore a Deus, fala, Deus, me arruma um lugar melhor. Me capacita, me dá os pulos. Eu já trabalhei em lugar que eu ia por, Deus, é a forma que o Senhor tem me sustentar, mas eu orar e falar, Deus, me arruma um lugar melhor. Não, obviamente, só falando em questão de quantidade de salário, mas um lugar onde eu vou ter paz, um lugar onde eu vou realmente glorificar o Senhor. E Deus é fiel para fazer isso. Então, eu trouxe para você essas 3 verdades bíblicas sobre riquezas. Teria outras várias, mas eu queria deixar só essas 3. Tudo pertence a Deus, muitas coisas têm mais valor do que dinheiro, e nós devemos utilizar o máximo a nossa capacidade em trabalho sério e honesto. E falando especificamente sobre essa vida financeira familiar, eu queria falar algumas coisas também. E a primeira delas é que nós precisamos saber viver
com aquilo que ganha. Olha só Romanos 13, verso 7 e 8. Portanto, dai cada um o que deveis, o que tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma. Nós precisamos saber viver com o que ganha. Isso implica no quê? Não gastar mais do que podemos pagar. Nós devemos cuidar para não assumir compromissos financeiros que ultrapasse a nossa condição financeira no momento. A gente, como cristão, como igreja, muitas vezes espiritualiza demais as coisas. A famosa, pela fé. O cara, eu vou comprar um Corolla, pela fé. Cuidado com isso. Mais uma vez, Deus não é nosso mordomo, Ele tem que dar condição de pagar. Eu usei da fé, agora Ele vai ter que me abençoar para fazer aquilo. Isso não é fé. Isso é falta de responsabilidade. A gente precisa saber viver com o que ganha no momento. E se você quer ganhar mais, se capacite mais. Busque mais. Se capacite. Precisamos aprender a viver com o que ganha no momento. Eu, obviamente, tenho muitos sonhos de conquistas, de algumas coisas fazer. Fala, Deus, mas não é o momento. E a nossa carne, o nosso ego, fica nos cutucando. Não, compra, você pode, você não sei o quê, você pode, você dá conta, dá uma apertadinha ali, vai dar certo. Cuidado. O nosso ego, ele é um péssimo conselheiro. Toma cuidado. Já viu aquela situação? Comprei mesmo, fui lá na loja e comprei mesmo. Cartão que se vira pagar agora. Cuidado com isso. Vou morrer mesmo? Fala, deixa, né? Tem que aproveitar. Isso é perigoso. Isso é um conceito mundano. De falar assim, eu vou morrer mesmo, tem que aproveitar. Cuidado com isso. Então a gente precisa saber viver com o que ganha. Dentro disso, não avalize, ou seja, não seja um avalista. Provérbios, a Bíblia fala diversos alertas sobre ser fiador. Olha só, vou trazer alguns versículos que isso é importante também falar. Provérbios 11, 15 fala assim, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Provérbios 22, 26. Não esteja entre os que se comprometem e os que entre os que ficam por fiadores de dívida. Provérbios 27, 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Mais uma vez, toma cuidado com isso, de pegar dinheiro emprestado ou emprestar dinheiro para terceiros. Toma cuidado, a Bíblia faz severos alertas sobre isso. Meu pai sempre me ensinou, carro e dinheiro você não empresta para ninguém. Evita o problema. Meu pai sempre me ensinou isso, dinheiro você não empresta e carro também não empresta para ninguém. Nem para ele, inclusive. Meu pai, não, o senhor me ensinou, não é meu. Isso é sério. Isso é sério. Mais uma vez, se os nossos ganhos atuais não são capazes de adquirir neste momento, não faça loucuras. Não faça loucuras. Mais uma vez, eu tenho diversos sonhos, mas se eu meter o pé pelas mãos agora, vai dar ruim. Vai dar ruim. Provavelmente eu vou ficar preocupado, como é que eu pago, e vai afetar meu trabalho, vai afetar minha vida familiar, vai afetar tudo. Preocupação. Talvez você já passou por isso, ou está passando por isso agora. Preocupação, que tem que pagar um negócio muito grande, daqui um mês, daqui um ano, enfim, vai chegando perto do prazo, você perde a tua paz. Você não consegue dormir mais, você não consegue fazer mais nada. Não consegue fazer mais nada.
Então, se seus rendimentos não são capazes nesse momento, segura um pouquinho. Deus vai te abençoar. Segura. Que mais? Viva com margem. Aprenda a viver com margem. Tem um livro que eu li sobre finanças, que o autor fala assim, se você ganha 10 moedas, guarda uma. Não gasta as 10, não. Se você ganha 10 moedas, guarda uma. Aprenda a viver, fazer um fundinho de emergência ali. Principalmente quem tem filho, falando de gestão familiar, quem tem filho, é normal. Um filho dá uma doencinha ali, tem que gastar, é normal. Tem que gastar um dinheiro com remédio, gastar o dinheiro com, enfim, com alguma coisa para suprir a necessidade familiar. E aí é duro demais, principalmente para nós, homens, que são pais, não ter naquele momento. É doído, é difícil. Então, agora, por que a gente já não planeja isso, então? Eu custei aprender isso. Eu até comentei com o pastor hoje, falando da minha vida profissional, eu trabalho com finanças desde os meus 18 anos, sempre trabalhei, me formei em contabilidade, 2015, estou fazendo minha terceira pós-graduação sobre finanças, mas não serve para nada isso aí, quando fala de vida financeira, porque é algo espiritual. É algo espiritual. Quando eu vim para Deus, para Jesus, com meus 19 anos, 18 anos ali, eu estava com a vida toda ferrada financeiramente. E já estudava sobre finanças. Já estava quase um contador já. Sabia lidar detalhado com a vida financeira de empresa. Mas a minha, tudo ferrada. Por quê? Porque são princípios espirituais. A gente trata isso com leis espirituais. Eu vou falar mais isso mais lá na frente. Então, viva com margem. Eu custei aprender isso. Principalmente depois que eu tive filhas. Aí que eu tive que segurar mais ainda. Como falei, é normal uma filha ficar doente, precisar de uma fralda, é normal. Então, viva com margem. Olha só, Isaías 33:6, que está no telão ali. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, Jesus fala em João 10. Então, hoje a gente está bem, graças a Deus, mas pode vir instabilidade. E se a gente não tiver uma reservinha ali, a gente pode passar dificuldade. Amém? Então, viva sempre com margem. Ganhou, guarda essa frase, ganha 10 moedas, guarda uma para você. Depois, quem quiser, eu indico esse livro aí. Outra coisa, economize, que está dentro disso. A Bíblia nos ensina a economizar. Por quê? Porque vai ter tempo que a colheita vai diminuir. Aquilo que eu disse anteriormente também, essa ideia de comer e beber porque amanhã eu vou morrer, é uma ideia mundana. Vou gastar mesmo, vou morrer, isso é uma ideia mundana. A gente precisa economizar. Provérbios 21:20 fala assim, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. É comum, por falta de conhecimento, e como eu disse, é algo espiritual, finanças. A pessoa recebe ela está com a vida, ela está com o salário dela regradinho ali. Ela recebe um aumento, agora vai desafogar, mas no próximo mês ela está com as despesas paralelas de novo ao ganho. Porque ela vai equalizando os seus gastos de acordo com o que ganha. Mais uma vez, esse mesmo livro que eu falei aqui, ele fala, o autor fala o seguinte, não é o tanto que você ganha, é o tanto que você economiza que faz diferença. Você pode ganhar 10 mil, se você gastar 10 mil, não faz diferença nenhuma. Se você ganha 2 mil reais e guarda 100 reais por mês ali, já é alguma coisa. Agora, se você ganha 5 mil, gasta 5 mil, então não é o tanto que você ganha, é o tanto que você economiza que faz a diferença. Então,
Economize. Eu queria muito ter ouvido essas coisas quando eu era moleque de 18 anos, 19 anos. Fui aprender isso depois de velho. Depois de casado, depois de ter filho. Glória a Deus. Mas, jovens, começa a aplicar dinheiro. Estuda sobre finanças, investimento, bolsa de valores. Hoje os molecados sabem de tudo hoje, mas você fala de dinheiro não sabe nada. Se você fala o que é um CDB, o que é isso? É de comer? Tem que aprender. Continuando aqui, não deva. Eu já falei sobre isso, mas a Bíblia fala que a dívida ela é como uma escravidão. Provérbios 22:7 fala assim: o rico domina sobre o pobre, e os que toma por emprestado é servo do que empresta. Deuteronômio 15:6 fala assim: porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado, assim emprestarás muitas nações, mas não tomará por empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Dívida. Eu já falei sobre isso, mas fazer altas dívidas. Continuando aqui, que eu me passei meu negócio aqui. Fui tomar água. Tá, voltando aqui, ó. Então não deva, ou tenta equilibrar essas dívidas. Não estou falando para a gente, tem que comprar tudo à vista. Não é isso. Se tiver dentro do teu orçamento, beleza, mas fazer outras dívidas, que eu quero dizer. Dívidas que você olha e fala assim, cara, esse aqui estou fazendo pela fé. É irresponsabilidade. Esteja satisfeito com o que a gente ganha no momento. Hebreus 13:5 fala assim: seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Filipenses 4:11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi me contentar-me com o que tenho. Meu irmão, se esse é o tempo da gente viver com pouco, é agora, mas o momento de fartura vai chegar. Como eu falei, vai ter momentos que a gente vai estar em abundância, mas vai ter momentos que a gente vai estar apertado. É normal, mas a gente precisa se contentar com aquilo que a gente está vendo no momento. E um bônus aqui que não vai estar no telão, que eu coloquei aqui. Busque sempre bons conselhos sobre a vida financeira. Bons conselhos, principalmente com cristãos maduros, porque o ímpio tem mania de compra mesmo, paga esse negócio aí, depois você vende, não sei o quê. Tome cuidado com isso. Busque bons conselhos. Salmos 1, verso 1, que é bem conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, nessa questão, busque bons conselhos. Principalmente os jovens, né? Busque bons conselhos com os mais velhos, que sabem lidar com vida financeira. E o segundo ponto aqui, a família, ela precisa de um orçamento e um planejamento bem claro. Aqui eu quero falar uma coisinha talvez mais técnica, mas bem simples também. Para que uma família tenha o suficiente para si e para repartir quando necessidade, é preciso que se tenha um orçamento e um planejamento. Lucas 14:28, olha que texto fantástico. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem um dinheiro suficiente para completá-la? Então a gente precisa, no âmbito familiar, um orçamento e um planejamento. Você perguntar, hoje é comum você perguntar para uma pessoa, quanto você gasta no mês? Não tem a menor noção. Não sei, a gente parece irreal isso, mas é a grande realidade. Quanto que você gastou nesse mês? Não faço a menor ideia. Então precisa ter um planejamento e um orçamento.
E vai ter um slide bem legal ali, ó, sobre planejamento e orçamento. Eles são ferramentas distintas, embora interligadas. Isso é bem didático. Ó, o planejamento financeiro é uma estratégia de longo prazo que define os objetivos e meta, com base no orçamento para alcançar estabilidade financeira e objetivos específicos. Já o orçamento é o plano de gastos e receitas, que geralmente de curto prazo, que detalha como os recursos serão alocados. Como assim? Um planejamento. Por exemplo, esse ano a Rafa ela foi para a escola, a minha filha. E ano passado foi o meu planejamento já. A Rafa, ano que vem, tem que estudar. Eu quero dar uma boa educação para ela. Eu vou me planejar, então. O que eu preciso fazer para dar uma boa educação para a Rafa? Eu vou me planejar. Então, eu tenho que... Bom, isso aqui eu tenho que tirar fora. Eu tenho que fazer isso. Bom, aquele sonho que eu tenho é segundo plano. Então, eu queria comprar uma bike melhor, então já foi. Então, não pode mais. Então, aquele é meu plano. Esse é o planejamento. Agora, o orçamento é você detalhar o que você vai fazer durante esse percurso para conquistar aquilo. Eu pergunto, quem que faz isso? Infelizmente, poucos. Talvez você tenha um sonho legal, eu quero comprar a minha casa. Esse é o plano. Mas o que está fazendo para que isso seja concretizado? A gente precisa de um orçamento bem definido. Por isso que as pessoas elas não conquistam aquilo que ela quer. Por quê? Porque ela não tem um planejamento. Ela não se planeja. Ela não se planeja. E dentro disso ela não tem um orçamento detalhadinho ali. Claro, isso não é uma forma... Não, tem que fazer uma planilha. Não é isso. É você ter uma mínima noção. Tem pessoas que anotam no caderninho, um no celular, uma planilhinha, enfim, aí é indiferente, não é nada técnico. É o básico. Bom, eu pago isso, eu pago aquilo, isso aqui, dá para me arrumar. É isso. É você organizar a sua vida financeira para conquistar aquilo que você quer. Jesus, ele fala, é tremendo esse texto aqui, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Então, isso é muito importante, e os cristãos, como eu disse, infelizmente, não sabem lidar com isso. Vivem com vamos dizer assim, com a corda no pescoço na vida financeira, né? Simplesmente porque não se planeja, não orçam, tem ótimos salários, Deus na sua graça e misericórdia abençoa com ótimos salários, pessoas ganham muito, mas não veem para onde vai tudo isso, por falta de um bom planejamento. E pessoas que com pouco conquistam coisas. Eu vi meus pais, 2 assalariados, construírem a sua casa. 2 assalariados construíram a sua casa. Hoje minha mãe tem a casa deles, de boa, casa própria, construindo. Eu vi 2 pessoas assalariadas. Por quê? Eu vi isso, quando moleque eu vi, planejamento. Embora meu pai com pouca instrução, mas um homem sábio que sabe lidar com dinheiro. Homem de pulso firme. Pai, eu quero esse tênis da Nike aqui. Não, isso aqui não. Melhor você comprar outra coisa para você, que vai ter mais proveito. Pulso firme e planejamento. E hoje, como eu disse, mais uma vez, quanto mais as pessoas ganham, mais elas gastam. Ela aumenta o salário, eu vou trocar de carro, eu vou, enfim. Isso, obviamente, se for bem planejado, é de Deus. Mais uma vez, eu estou falando de planejamento aqui. Mas precisa ser planejado antes. Se você quiser ter uma vida financeira estável, e para você ser um bom mordomo, na verdade a gente está falando aqui, a gente precisa fazer isso. As nossas finanças, elas honram a Deus ou não. Pessoas que, eu queria fazer tanto aquilo, mas se for analisar friamente, ela conseguiria, mas não consegue por falta de planejamento. Dentro disso, continuando, é preciso registrar
Planejar. Mais uma vez, esse registrar não é nada técnico, planilhas, é da forma. Mais uma vez, pessoas hoje, infelizmente, não sabem o quanto ela ganha. Não conseguem comparar, mês passado eu gastei tanto de energia, esse mês eu gastei tanto. Pô, o que está acontecendo? Estamos gastando, não tem a mínima noção disso. Não tem a mínima noção. Por quê? Porque acho que tudo é espiritual, menos a vida financeira dela não é espiritual. E eu sou bem didático nisso, né, amor? Sou bem didático nessas coisas. Olha só Provérbios 24, do 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens preciosos e agradáveis. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar? Foi o texto que eu li anteriormente. Então, registrar, planejar. E o segundo tópico aqui, que é bem importante também, sobre a gestão familiar. Talvez você ache que não, mas a contribuição, ela é essencial. A contribuição, ela é essencial. Deus nos chamou para ser generosos, confiando que Ele nos sustentará. Quando nós contribuímos generosamente à causa do reino e do necessitado, honramos ao Senhor. Por mais capacidade que possa julgar a ser em finança, existe um princípio espiritual que é a contribuição. A minha capacidade terrena, ela não é compatível com os princípios espirituais. Foi o que eu disse anteriormente. Ela ajuda, óbvio, mas Deus, Ele é dono de tudo e nós somos apenas mordomos. Aqui está um grande princípio espiritual, a contribuição. Eu já li alguns livros sobre finanças, bons livros sobre finanças, e um grande segredo que os autores, não cristãos inclusive, citam é contribuição. Grandes autores, isso é fantástico, grandes autores não cristãos, eles citam isso, contribuir. Embora eles dizem contribuir, enfim, de outras formas, com entidades carentes, enfim, isso é besta também. Ele fala, cara, aquilo que você ganha, você precisa contribuir também. Por quê? Porque isso é uma lei espiritual. Embora eles não são cristãos, eles entendem isso. Porque a Bíblia fala que tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que você planta, você colhe. E esses homens de negócios, eles sabem disso e usam disso. E nós que sabemos da verdade não fazemos isso. Como eu disse no início, eu estudei um pouquinho sobre finanças já, mas de nada adianta se eu negligenciar a minha contribuição. E eu, como cristão, eu faço parte da igreja missionária aqui há 4 anos já. Quando eu assumi o compromisso de estar aqui, falei, cara, eu vou dizimar e ofertar nessa igreja aqui. Desde então, nunca falei nem um mês. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque eu sei que isso é um princípio espiritual. Muitas pessoas, ela converte, mas não converte o bolso. Além disso, isso demonstra que nós, infelizmente, amamos mais coisas materiais do que coisas espirituais. Então, a contribuição ela é essencial. Eu tenho plena convicção de tudo que eu plantei, não aqui na igreja missionária, mas no reino de Deus. Eu já colhi, estou colhendo, para a glória de Deus. Um tempinho atrás, tive uma promoção no trabalho, falei, glória a Deus. Mas a hora que eu falei, meu Deus, esse dízimo aqui, a nossa natureza humana falou, meu Deus, vou ter que dizimar disso, Deus. Tem que dizimar. Antes de eu ganhar, Deus já tinha me dado já. Então, estamos aqui, Deus. Eu sei que a minha carne ela é corrompida, ela é suja, mas não é pelas minhas emoções. Eu sei que tem que fazer, eu faço, então.
Meu bolso é convertido. Embora eu tenha que brigar com ele, mas é. Então, a contribuição, ela é essencial. Membros da igreja que não dão ofertas, que não dizimam na casa de Deus, tudo isso aqui, meus irmãos, toda essa comodidade aqui, ó, ela é construída com contribuições de pessoas. Nossa, aqui não tem emenda parlamentar, não tem nada aqui, cara. Não tem ajuda de nada. Tem contribuições dos irmãos. É óbvio que dentro do contexto, não só cristão, mas diversos contextos, vai ter pessoas mal intencionadas. Óbvio que sim. Né, que infelizmente envergonham o evangelho. Mas você pode ter certeza que você está numa igreja abençoada. Abençoada. Que tudo que é recolhido aqui é revertido não só a estrutura do templo, mas revertida em ajuda ao necessitado, em acolhimento de pessoas. É isso que importa. É essa motivação que nós devemos ter. Deus ele nos abençoa tanto para que nós sejamos generosos. E como eu falei, grandes homens que entendem de finança, praticam isso e nem conhecem Jesus. Eles doam para ONGs, que pegam esse dinheiro e faz coisas, enfim. Só você puxar na internet grandes empresários que reverte parte do seu lucro para entidades carentes, enfim, para coisas de caridade. E Deus abençoa o cara, por quê? Porque é um princípio espiritual. Se você plantar, você vai colher. Olha só que Lucas 6,38 fala: dai, e se vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão. Deuteronômio 14:23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerá os dízimos do teu grão, do teu moço, do teu azeite, e os seus primogênitos, das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, o teu Deus, todos os dias. Acho que esse texto não está ali. Provérbios 3,9 fala assim, ó: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Uma demonstração de que nós não estamos apegados a coisas materiais é justamente a contribuição. Isso não estou falando especificamente de contribuir na igreja, mas de contribuição de uma forma geral, de ajudar o necessitado. Muitas vezes a gente só ajuda uma pessoa necessitada quando a igreja pede, porque a gente é muito materialista, que é só para nós. Qual foi a última vez que você deu ajuda para uma pessoa que é necessitada? Talvez pagou um almoço para alguém? Pagou uma marmita para alguém na rua? Ou você está em algum lugar, tem uma pessoa pedindo dinheiro lá. É claro que tem muita pessoa que é mal intencionada, mas você vê que uma pessoa ali, você tem uma nota de R$50 e uma nota de R$2 na tua carteira. Você vai lá e dá de R$2. A gente é assim, porque a gente não tem esse senso de contribuição. E porque a gente está muito apegado a coisas materiais. E voltando ao princípio que eu disse lá no início, não é nada nosso. Nós somos apenas mordomos. Quantas vezes você usou o teu carro para benefício de alguém? Eu lembro que quando a gente foi chamado para liderar a juventude aqui na igreja, aí eu fiz os cálculos, falei, cara, a gente tem que vir de carro da fazenda todo dia para cá, né? Falei, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor tem que me dar um carro melhor agora. Tipo, né? Vamos agora conversar. O Senhor me chamou, então me ajuda. É óbvio,
voltando aqui, sem loucura, não fui lá, comprei uma caminhonete do ano, não, comprei um carro de acordo com aquilo que eu posso. Fala, Deus, é para o teu uso agora. Eu vou, vem e volto. Agora tem pessoas que Deus dá um carro para ele fica com dó de colocar na estrada de chão. Eu lembro que quando estava o pastor Roma, aqui, a pastora Flávia, ele falou, Cezão, vai pregar na aldeia. Eu falei, cara, eu sei como é que é a estrada da aldeia, cara. Botar o carro que Deus me deu, bora, deixa arrebentar esse negócio. E nunca estragou, graças a Deus. Mas pessoas, Deus abençoa ela com materiais, e elas estão tão apegadas àquilo. Deus dá um carro para a pessoa, o vizinho quer vir na igreja, ele não dá uma carona para ele. Ou uma pessoa, um vizinho, talvez tem uma criança que precisa ir no médico, não oferece para levar uma criança no médico, enfim, de qualquer forma. Porque não, Deus me deu, Deus me abençoou, embate no peito, não, Deus deu para mim, vai orar, vai pedir. Não tem esse senso de contribuição. Mais uma vez, nós somos apenas mordomos. Não é nada nosso, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Será que você consegue se desvincular e falar, cara, aquele carro que está lá fora estacionado é de Deus, não é meu. É óbvio que Deus me deu para o meu uso, mas é Deus. Se não fosse Deus, eu não teria. Eu de verdade, eu tenho essa convicção no meu coração. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. Então para mim concluir, é de suma importância para que haja paz e equilíbrio nas finanças, nós precisamos andar lado a lado com o nosso Senhor. Para que haja paz e equilíbrio nas nossas finanças, a gente precisa andar lado a lado com o Senhor. Como eu disse, de todas as minhas capacitação, não serve para nada se eu não estabelecer princípios espirituais na minha vida. Salmo 127, 1 e 2 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, para que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, e Ele dá enquanto dormem. Então, se não tiver o Senhor na nossa vida, não vai adiantar nada. Não vai adiantar a gente trabalhar mais, tem que ter Deus na nossa vida. Eu posso me capacitar, eu posso dar, eu posso ser uma pessoa dotada, mas se não tiver o Senhor nesse negócio, não vai dar certo. Então a gente precisa ter isso em mente. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Muitas coisas têm valor, lembra que eu disse? Muitas coisas têm mais valor do que dinheiro. Nós devemos utilizar ao máximo nossa capacidade de trabalho sério e honesto. Precisamos saber viver com o que se ganha, não sendo avalista ou fiador, viver com margem, economizando, não devendo, estando satisfeito com o que nós temos no momento. E por último, ter esse planejamento familiar, registrando tudo e planejando tudo. E mais importante, contribuindo. Não só na igreja, contribuindo na vida das pessoas lá fora. Inclusive precisa, tem muita gente que precisa. Financeiramente, gente, tem pessoas que precisam, talvez até um familiar. Se Deus nos abençoa tanto que a gente esquece das pessoas ao nosso lado. E para a gente refletir e meditar, 3 coisinhas. Eu tenho dado glória à minha capacidade das minhas mãos? Ou tenho dado glória a Deus por tudo que eu tenho? Será que você tem dado glória a si e fala, não, eu sou uma pessoa esperta, eu sou uma pessoa... tudo que eu tenho é porque eu corri atrás, eu que busquei e tal. Ou você tem dado glória a Deus, fala, não, Deus, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me deu, glória a Deus, por me dar o fôlego de vida, de poder acordar cedo e trabalhar. Se não, que seja a partir de hoje.
Segundo, para a gente refletir e meditar, eu tenho se comportado como mordomo com aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Você tem se comportado como mordomo? Ou você pensa só em si? Não, é meu dinheiro, meus bens, meu carro, é meu. E tem esquecido de contribuir, de ajudar. Talvez você é um membro antigo da igreja, não dizima, não oferta na igreja ainda. Desfruta de tudo que a igreja oferece. E por último aqui, o terceiro, o que me impede de começar hoje a planejar a vida financeira da minha família? Mais uma vez, parece bem básico isso, mas começa a planejar. Talvez você tenha um sonho de fazer uma viagem há muito tempo, e planeja, coloca isso no papel. Amém? Era isso que eu queria trazer para os irmãos. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão, se você quiser pôr-se de pé, para a gente orar. E eu vou passar para o nosso pastor. Feche teus olhos. Comece a orar tudo aquilo que eu falei aqui. Se faz sentido na tua vida. Comece dando glória a Deus por aquilo que você tem. Por mais que pareça pouco para você, talvez para outra pessoa seria muito. Hoje nós vivemos numa sociedade insaciável. Quanto mais temos, mais queremos. Nós esquecemos de coisas básicas,